Olá, alunos do nosso curso intensivo de Teologia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje o nosso assunto é o Evangelho de Marcos. Lembrando você que nós já estamos no nosso estudo do Novo Testamento. Bom, o Evangelho de Marcos é o segundo evangelho numa coleção de 4. Faz parte dos evangelhos sinóticos. Sinótico quer dizer visão em conjunto. Mateus, Marcos e Lucas se parecem muito entre si. Marcos é conhecido como o mais antigo dos evangelhos, porque inclui tudo quanto os outros dizem com mais alguns detalhes. O autor do evangelho tem sido reconhecido como sendo João Marcos. João Marcos é o filho de Maria. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, abandonando-os por alguma razão desconhecida pouco tempo depois, por volta do ano 43 ou 44 depois de Cristo. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 13. Chamado de Hiperetas ou remador, no Novo Testamento dá a ideia de catequista ou auxiliar. Quando Barnabé quis levá-lo na segunda viagem missionária, Paulo recusou, contendendo com Barnabé por causa disto. Ambos então se separaram. Barnabé, no entanto, não desistiu de confiar no jovem. Você pode verificar essa situação toda no capítulo 15 de Atos. A igreja primitiva reconheceu João Marcos como o autor do segundo evangelho. Papias, que morreu em 165 d.C., diz que Marcos escrevia acuradamente tudo quanto lembrava. Eusébio relembra esta menção em sua história eclesiástica. Irineu disse que Marcos foi discípulo e intérprete de Pedro. Escreveu o seu evangelho da mesma maneira como Pedro pregava. Tertuliano, Orígenes, Eusébio, pais da igreja, atribuem este evangelho à autoria de Marcos. Os manuscritos antigos trazem como Calamarcon, indicando que este evangelho era da autoria de Marcos. Algumas evidências internas. A mais importante referência dentro deste evangelho encontra-se no capítulo 14, versículos 51 a 52. Provavelmente foi na casa da mãe de João Marcos que Jesus celebrou a última Páscoa. Há uma descrição detalhada do cenáculo. Aconteceu numa sala de cima, indicando tratar-se de uma casa grande e bem abastecida. É para essa mesma casa que Pedro se dirige após a sua prisão, para se encontrar com os discípulos, conforme Atos capítulo 12, versículo 12. O autor mostra bastante familiaridade com a cidade de Jerusalém. Marcos capítulo 11, versículo 1. Conhecia também o aramaico, conforme Marcos 5:41 e 7:34. As instituições e os costumes judeus também eram do conhecimento de Marcos, de acordo com o capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículos 14 a 16 e o capítulo 7, do versículo 2 a 4. Por 10 anos, por volta de 50 a 60, não temos qualquer notícia acerca de João Marcos. Em Colossenses capítulo 4, verso 11, quando Paulo estava preso em Roma, há uma frase citando Marcos, um dos únicos da circuncisão que permaneceram junto dele. Filemão, no versículo 24, o apóstolo menciona Marcos como um de seus cooperadores. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, aparece como amigo leal de Paulo. Há uma referência afetuosa de Pedro a Marcos em 1 Pedro 5, versículo 13. Estava com Pedro em Roma antes de ser morto. Há uma tradição não muito provável que ele teria fundado a igreja de Alexandria. Vamos falar um pouco do Evangelho. O Evangelho é um evangelho de atos e não de discursos, ainda que Jesus é chamado de professor, no grego, didaskalos. Das 7 parábolas de Jesus, Marcos relata 18. Dos 35 milagres, ele relata 18, mais do que qualquer outro.
A palavra predileta de Marcos é eutos, imediatamente, que aparece 41 vezes. Escrito em estilo jornalístico, enérgico, o Evangelho usa muito o tempo presente, histórico. Isso pode ser constatado no capítulo 1, versículos 12, 21, 30, e em 154 casos que são registrados neste Evangelho. O Evangelho não contém genealogias, não se interessa tanto pelo cumprimento das Escrituras. Cita o Antigo Testamento apenas 16 vezes. Ele é cronológico, também conhecido como Memórias de Pedro. Apenas 23 versículos são totalmente distintos de Mateus e Lucas. Tudo indica que Mateus e Lucas copiaram Marcos, acrescentando ou mesmo corrigindo algumas informações. Descreve Jesus como servo, segundo a profecia de Isaías, enquanto Mateus o descreve como rei. O versículo-chave é 10:45. Faltam acusações e discursos no Evangelho. Tem ênfase sobre as retiradas de Jesus, especialmente no capítulo 1, versículo 35, no capítulo 6, versículos 31 e 32. Destaca o olhar e sentimentos de Jesus. Isso você pode verificar no capítulo 3, versículo 5, no capítulo 6, versículo 6, no capítulo 7, versículo 34, no capítulo 8, versículo 33 e no capítulo 10, versículo 14. Não usa o título Senhor, mas Filho do Homem, que tem sua origem em Daniel capítulo 13. Provavelmente relacione isso ao segredo messiânico, representado sempre na expressão vai e não digas nada a ninguém. Inclui detalhes omitidos pelos outros evangelhos. Especifica nomes, lugares, horários e números. Em 1:27, as pessoas ficaram admiradas ao ver o demônio submisso ao poder de Jesus. Em 1:35, Jesus sai à alta hora da madrugada para orar. Em 2:3, 4 homens levaram o paralítico à casa de Jesus. Em 2:7, pessoas que criticavam Jesus. Em 3:17, identifica Boanerges como filho do trovão. Em 4:41, fala dos medrosos. Em 6:20, fala do perplexo, referindo-se a Herodes. Em 14:72, fala da segunda vez que o galo cantou. Em 15:21, pai de Alexandre Rufo. Em 15:25, a hora terceira, a hora em que Jesus foi crucificado. Há 23 referências a essas reações em Marcos. Nota a popularidade de Jesus. Em 1:22, maravilharam-se da sua doutrina. Em 1:28, então correu célere a fama de Jesus. Em 1:45, e de toda parte vinham ter com ele. Em 3, 7, 8, seguiu da Galiléia, Judéia, Jerusalém, grande multidão. Em 4:1, reunia numerosa multidão. Em 5:21, afluiu para ele grande multidão. Não agrupa eventos ou ensinamentos como faz Mateus. Existe uma sucessão proposital e contínua de feitos surpreendentes. Marcos é o fotógrafo dos 4 escritores. No prefácio, 4 vozes nos surpreendem. A voz de Marcos, Jesus Cristo, Filho de Deus. A voz de Isaías, preparai o caminho do Senhor. A voz de João Batista, vem aquele que é mais poderoso do que eu. E a voz de Deus, tu és meu filho amado. Dos 16 capítulos, 12 começam com E, indicando a continuidade da narrativa e o pensamento semítico judeu. Marcos concentra em um capítulo o que Mateus diz em 8. O Sermão do Monte, 3 capítulos em Mateus, se concentra em Marcos 1:39. Marcos enfatiza a dureza dos discípulos e a falta de entendimento quanto à missão de Jesus, a falta de fé. Veja em 8:25 a necessidade de um segundo toque no cego para que visse. O interesse em autopromoção, conforme o capítulo 9, 33 a 37, 10, 35 a 45. Marcos observa o interesse dos filhos de Zebedeu em se assentarem à direita e à esquerda do trono de Cristo. Nós ficamos por aqui com essa primeira parte do estudo do Evangelho de Marcos. No nosso próximo encontro estaremos encerrando esse estudo e dando introdução ao Evangelho de Mateus. Um grande abraço, Deus abençoe você, meu amado aluno desse curso intensivo de teologia.
Fique com Deus e que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida, da sua família e no teu ministério. Em nome de Jesus.